Muitas famílias têm se destruído, muitas famílias têm se separado e existem vários fatores que têm contribuído para isso. Com o tempo, a gente que vai cuidando de pessoas, trabalhando com pessoas, tanto na área da psicanálise, na área da terapia, como na área também do pastoreio, na igreja, cuidando das famílias, das pessoas, nós vamos percebendo que existem algumas coisas que vão realmente virando verdadeiros inimigos da família. Existe um inimigo que tem contribuído e muito para a destruição das famílias, que é a comunicação errada ou a falta de comunicação. Nós percebemos que servimos um Deus que se comunica e se comunica muito bem com seus filhos, que é a família de Deus aqui na terra. Observamos que Deus escreveu a sua palavra de uma forma clara e simples e objetiva para que a gente possa entender aquilo que o Pai Celeste quer para as nossas vidas. Mas muitas das vezes, dentro da nossa casa, nós não conseguimos colocar esses objetivos assim como Deus estabeleceu para a sua família. E assim a gente às vezes não consegue exercer de uma maneira correta essa comunicação. E nós vemos que muitas das vezes famílias inteiras têm tido dificuldades em se comunicar, ter uma boa conversa, ter um relacionamento, pai com filho, mãe com filho, casais, e quando se reúnem é uma briga, é uma gritaria e não conseguem se comunicar e ter um relacionamento, uma boa comunicação. E nós vemos que quando isso acontece, essa ausência dessa comunicação, ou quando essa comunicação não é feita da maneira correta, nós vemos que a família ela é atingida de uma forma negativa. A Bíblia nos fala no livro de Efésios, capítulo de número 4, eu vou ler para você, falando sobre a boa comunicação, sobre a comunicação correta que nós precisamos executar dentro da nossa casa. Lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra de destruição. Olha que interessante. O apóstolo Paulo escreve nessa carta abençoada à igreja de Éfeso que eles não permitam que saiam das vossas bocas nenhuma palavra de destruição. É bem verdade que às vezes a palavra de destruição que sai dentro dos lares é promovida às vezes pelos próprios pais, que lançam palavras de destruição sobre os vossos filhos, às vezes a mulher sobre o marido sobre a mulher. Mas o apóstolo Paulo nos deixa esse versículo maravilhoso, nos ensinando: não saia da vossa boca nenhuma palavra de destruição. Algumas traduções dizem nenhuma palavra torpe. Mas ele segue o versículo dizendo assim: mas somente as que sejam úteis para promover a edificação, ou seja, palavras que sejam úteis para promover a edificação. Isso é uma comunicação dentro daquilo que a psicologia chama de comunicação assertiva. Existem 3 tipos de comunicação e que a psicologia nos ensina: a comunicação assertiva, a comunicação passiva e a comunicação agressiva. A comunicação agressiva e a comunicação passiva, elas são comunicações que não geram, não produzem realmente aquilo que uma família saudável precisa ouvir e receber. A comunicação perfeita é a comunicação assertiva. É aquela comunicação que vai produzir realmente benefícios para aquele que ouve, para aquele que fala, porque ali acontece um diálogo, né? E o versículo continua dizendo assim: que promova a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça
aos que a ouvem. Olha a importância de uma boa comunicação. Gere dentro da sua casa uma boa comunicação entre o casal, entre a família, porque a Bíblia diz que nós temos que promover, edificar com palavras, de acordo com a necessidade daqueles que a ouvem. Você conhece seus filhos, você conhece sua esposa, seu marido, então use a comunicação de uma maneira correta, fale da palavra, use aquilo que Deus tem te dado para a edificação da sua família. Lá no livro de Tiago, a Bíblia fala assim que nós temos que ser prontos para ouvir e tardio para falar. Sabe o que Deus está falando aí? De uma boa comunicação. Ouça para depois falar. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família e te faça crescer em graça e em conhecimento. Forte abraço e um beijo no coração.